Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 4 apenas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? O tema da mensagem nesse dia é: o Evangelho só produz cristãos espirituais. O Evangelho só produz cristãos espirituais, é o tema da mensagem. E entre aspas, esta é uma palavra contra a doutrina do crente carnal. É uma palavra para refutar a doutrina do crente carnal, este ensinamento que não é bíblico. E nós vamos ver por que não é bíblico. Porque só existe dois tipos de pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma congregação cristã. Só há dois tipos de pessoas: o salvo e o não salvo. O homem natural, aliás, o homem espiritual e o homem natural. O espiritual pertence à igreja, à congregação. O homem natural não. O salvo pertence à igreja e o não salvo não pertence. Então nós vamos ver isso aqui. Aqui, nesse texto que nós lemos aqui, nessa epístola de Paulo, inspirado pelo Espírito aos Coríntios, ele começa no capítulo 1, se nós formos ver, Paulo começa defendendo o seu chamado, dizendo que o chamado dele foi da vontade de Deus. Ele começa dizendo isso no capítulo 1, que o chamado de Paulo como apóstolo foi dado por Deus, foi constituído na sua vida por Deus. Então era da vontade de Deus que ele fosse ministro da palavra, apóstolo, como assim ele era. E ele também faz referência, ele ressalta aqueles que são salvos entre os irmãos de Corinto, dessa igreja, através da santidade. Ele dá uma saudação àqueles que são santificados, aqueles que verdadeiramente são salvos, porque a evidência de uma salvação verdadeira é a santidade que há na vida dessa pessoa, na vida dessa igreja. Então a santidade é a marca indelével, é a marca primaz na vida de uma pessoa para saber se ela é salva ou não. Então isto Paulo faz essa saudação e reconhece o testemunho deles como salvos, né? E também haja vista nesta igreja de Corinto, Paulo colocar inicialmente assim, porque essa igreja também teve muitos pecados terríveis, grosseiros. E era uma igreja que tinha uma estrutura espiritual muito forte, mas ocorreram muitos pecados, e Paulo teve que intervir. Paulo passou tempo nessa igreja ensinando, né, estabelecendo essa igreja e ensinando ela na fé e na verdade. Então nós vemos aqui também, no versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, Paulo começa nesse texto não fazendo uma afirmação acerca dos irmãos de Corinto, dizendo, olha, vocês são crentes carnais. Paulo não está dizendo isso nesse texto. Nós vamos ver também nos demais, ele não está dizendo isso. O que Paulo está preparando, iniciando uma argumentação para com aqueles que estavam tendo problemas lá. Divisões, problemas entre eles. Então Paulo estava preparando a sua argumentação para com eles. E também, por quê? Por causa da conduta desses irmãos não estarem de acordo com os padrões morais
da palavra de Deus. Então Paulo estava preparando uma argumentação. Então ele diz assim, ó, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui Paulo está falando, essa expressão, essa palavra carnal, ela tem um sentido de humano, e no sentido seja, um humano não regenerado. É mais ou menos nesse sentido que Paulo está dizendo. Uma pessoa humana, mas uma pessoa não regenerada. E Paulo não está trazendo aqui uma afirmação, mas ele está preparando uma argumentação, um questionamento que nós vamos ver nos próximos versículos a respeito daqueles irmãos. E o que é importante para nós entendermos é que quando uma pessoa ela verdadeiramente ouve o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno do Senhor Jesus, e ela compreende a real necessidade que ela tem de ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela com certeza vai buscar o arrependimento genuíno e a fé nele para poder obter a salvação da parte de Deus, que é dada por Deus somente. Então, ela não, de outra forma, ela não tem como salvar-se. E se ela receber este evangelho, essa salvação, ela não vai andar de uma forma carnal, ela vai andar de uma forma espiritual. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo fala que o homem espiritual discerne tudo, mas o homem natural não discerne nada. E isso por quê? Porque não é salvo. Não tem o Espírito de Deus para lhe dar compreensão acerca da palavra, acerca das coisas que conferem a vontade de Deus. Então o homem natural, ele considera todos os ensinamentos de Cristo, da sua palavra, como loucura. Ele não consegue aceitar. Quando Cristo fala, olha, se te bater numa face, oferece a outra, ele fala, não, isso é loucura. Olha, o mundo fala, por exemplo, se alguém te maldizer, você tem que maldizer também. Se alguém te bater, você tem que devolver. Quer dizer, o mundo prega diferente do que Cristo pregava e ensinava. Então, é uma loucura para um homem natural falar, não, eu tô sendo prejudicado, estou sendo ofendido, eu vou ofender também. Então, quer dizer, Paulo ele faz uma clara distinção entre dois tipos de pessoas que existem na Terra. A pessoa que é espiritual, que é salva, e a pessoa que é carnal, que é natural. Então aqui Paulo ele começa falando não como uma afirmativa, mas preparando a sua argumentação a respeito do comportamento, da conduta que aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam tendo. Então ele diz assim, olha, eu irmãos não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí no versículo 2 ele diz, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. E aqui quando Paulo fala, nesse versículo 2, ele está fazendo uma comparação em relação ao versículo anterior, da conduta deles, né, de ser uma conduta carnal e não uma conduta espiritual. Então ele diz, olha, com leite vos criei, e não com carne. Então nós vamos abrir aqui um texto em Hebreus, capítulo 5. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em Hebreus, capítulo 5, nós temos também aqui essa questão do alimento. Antes de nós falarmos um pouco mais, nós vamos entender por que Paulo está falando como meninos. Essa carne, essa expressão está relacionada com a questão de ser menino, criança. Hebreus 5, a partir do versículo 12. Hebreus 5,12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Rudimento quer dizer o início, o princípio básico da fé, das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
E isto faremos, se Deus o permitir. Então, voltamos lá a 1 Coríntios 3. Aqui o apóstolo São Paulo, bem fazendo uma correlação, entendimento com esse texto de Hebreus, nós vemos aqui que quando Paulo, no versículo 1 e 2, o 2, ele começa a trazer clareza ao que Paulo está querendo dizer. Vamos ler novamente o 1 e o 2 aqui para termos o entendimento. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, né? Como pessoas humanas, como pessoas que não são regeneradas espiritualmente, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Então Paulo fala, ele chama aqueles irmãos, essa questão desse comportamento aparentemente carnal na vida desses irmãos, estava correlacionado com a questão deles serem meninos. E o que quer dizer esta palavra menino? Criança. Não é infantil no sentido literal, no sentido de ser imaturo. Havia uma imaturidade na igreja de Corinto, entre aqueles irmãos que estavam litigando entre si, havia uma imaturidade. Eles estavam contendendo, brigando pelas questões de pessoa. Nós vamos ver nos próximos versículos, havia uma imaturidade. Então Paulo, ele explica que eles são imaturos. Ele estava falando com pessoas imaturas na fé. E a imaturidade na vida de uma pessoa, ela pode levá-la a ter comportamentos carnais. E isso é um perigo. E Paulo, no texto aqui de Coríntios, ele jamais defendeu a carnalidade na igreja. Existem alguns pregadores e ministros que defendem essa doutrina do crente carnal como se fosse uma doutrina bíblica. Olha, existe crente espiritual, existe o homem natural, que não existe o crente carnal, não existe crente carnal. Existem crentes que ainda são imaturos e precisam de arrependimento, de santidade, de compromisso e obediência a Deus para andarem espiritualmente como Deus requer deles. E se não andarem assim, quando ouvirem a admoestação, a reprovação da parte de Deus acerca dos seus comportamentos, é porque verdadeiramente não estão salvos e precisam de arrependimento e precisam de uma fé salvífica. Paulo não está escrevendo aqui para defender uma posição na igreja, dizendo, olha, existe a doutrina do crente carnal, existe gente carnal aí entre vocês, tá? Isso é normal, isso é bíblico. Não, Paulo não está escrevendo nesse sentido, longe disso. Paulo está combatendo o comportamento errôneo na vida deles. E nós vamos avançar e ver o que está escrito na palavra do Senhor. Porque esse comportamento deles, carnal, são resquícios, incidências da velha natureza. Estava afetando a mentalidade deles, porque eles ainda estavam imaturos na sua fé, imaturos. E não queriam crescer. E o crente que não cresce espiritualmente, que permanece imaturo na sua fé, pode ser que ele nunca tenha sido salvo. Porque a Bíblia fala para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então nós temos que crescer em Cristo, não podemos permanecer a vida toda na imaturidade. Se nós não crescermos espiritualmente em Cristo, permanecermos sempre imaturos, isso poderá ser uma grande evidência de que, na verdade, não fomos regenerados. É certo que uma pessoa que é salva recentemente, uma pessoa que foi salva, que está ainda num processo de início da sua santidade para com Deus, está crescendo, ela pode apresentar ainda resquícios claros da velha natureza, alguns rompantes de carnalidade, porém, isso não é justificativa para ficar estagnada, paralisada no comportamento, nessa reincidência carnal na sua vida. Pelo contrário, ela tem que combater esta carnalidade, se arrepender e andar de acordo com os padrões morais da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, no versículo 3 aqui, porque ainda, Paulo faz, tudo são perguntas. No início, no primeiro versículo, Paulo se prepara para argumentar. No segundo versículo, ele fala a respeito do que ele está argumentando e o porquê dele estar argumentando, explicando o primeiro versículo. E agora no terceiro, começa a sua argumentação. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais,
e não andais segundo os homens. Então vamos abrir em Gálatas 5,19. O que Paulo está falando a respeito do andar, do comportamento carnal deles? Gálatas 5,19. Está escrito assim, Paulo também escreveu aos irmãos da Galácia a esse respeito, mas de uma outra forma, de uma outra perspectiva, escreveu também a respeito do comportamento, mas ele já foi mais claro, incisivo a respeito do comportamento carnal, ou seja, de alguém que não foi regenerado, de alguém que não foi salvo. Olha o que Paulo fala a respeito da carne, das obras da carne, das ações da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso é muito forte. O que Paulo está declarando na sua palavra. E o que ele estava declarando, argumentando e questionando, e agora questionando os irmãos de Coríntios. Era a postura, era a conduta deles diante de Deus. Eles estavam se comportando como pessoas carnais. Paulo diz no versículo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, ou seja, essas características estão nas obras da carne que nós vimos em Gálatas 5. Está lá, ou seja, são comportamentos de alguém que não foi regenerado. E é isso que Paulo está questionando. Por que ele não está afirmando, vocês são carnais, hein? Não, ele está questionando por que vocês se comportam como uma pessoa carnal, uma pessoa não regenerada. Uma pessoa, ele diz, por que isso? Nós temos clareza. Olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, ou seja, segundo as pessoas desse mundo. É isso que ele está dizendo, e não segundo a Deus. Ou seja, vocês estão andando como andam os homens, e não como Deus quer que vocês andem. Vocês estão andando segundo os princípios, os valores desse mundo. Ou seja, vocês estão sendo invejosos, contenciosos. Né? E isso, Paulo já fala aqui, ele não faz nenhuma afirmação, ele faz um questionamento, uma argumentação com eles, para não dar abertura e nem voz para criar a doutrina do crente carnal. Por isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Em nenhum momento Paulo faz uma afirmação, ele faz menção e argumentação a respeito do comportamento, da conduta moral daqueles irmãos. Para que eles pudessem refletir e pôr a sua mão na sua consciência e verificar que aquela forma de se comportar diante de Deus e entre eles mesmos é um comportamento, uma conduta inadequada para um crente, para um cristão espiritual, que não tem nada de espiritual, pelo contrário, havia só o quê? Carnalidade. E outra, se Paulo estivesse dando vazão, abertura, voz, para que se criasse, instituísse a doutrina do crente carnal, então a igreja estaria cheia de bodes e não de ovelhas. E o diabo teria muitos adeptos dentro da igreja, e o próprio pecador, ele conseguiria justificar os seus pecados. Porque se nós temos a doutrina do crente carnal, então o pecador ele pode dizer, não, eu sou crente, sou salvo, mas é uma falha, é um erro que eu tenho no dado momento, e eu sei, eu preciso mudar, mas é porque eu ainda sou carnal, eu tenho muita carne em mim. Quer dizer, é muito confuso, é contraditório. Então, daria-se oportunidade para que esse tipo de mentalidade, e há, infelizmente, em muitas denominações, não poucas, essa mentalidade do crente carnal. Que o rapaz ou a moça, ela peca, ele peca, porque ainda são carnais, não são espirituais. Nós temos que analisar caso a caso, no sentido do texto que nós lemos, quando uma pessoa é nova na fé, quando ela é novinha na fé, ela ainda é bebê, ela está sendo criada com leite, ela está aprendendo acerca dos rudimentos das doutrinas basilares da fé para o seu crescimento. Olha, você precisa se arrepender, você precisa sempre confiar no Senhor, precisa andar em santidade.
Entendeu? O processo da santificação já é algo que o crente nascido de novo, ele recebe logo na sua origem, no seu nascimento. Então ele precisa santificar. Sem santificação você não vai ver o Senhor e você não vai agradar a Deus. Então ele começa a andar, a subir uma escada rumo ao céu com Cristo. Mas se ele não busca a santidade, não busca ser espiritual, ele vai como se fosse andar numa escada rolante na contramão. Ele vai pisar no primeiro degrau e vai voltar para baixo. Ou seja, alguma coisa está errada. Então é necessário entender qual é a situação, a circunstância em que aquela pessoa se encontra dentro da igreja. E se ela tem um tempo de evangelho, um tempo de caminhada na igreja, com o corpo de Cristo, ela necessário não pode estar presa ainda a comportamentos, a uma mentalidade carnal. Ela precisa ser espiritual. Para quê? Para que Cristo, Deus, seja glorificado através da sua vida, do seu testemunho. E isso também é uma das razões em que muitas denominações, elas têm mau testemunho no meio da sua membresia, porque na verdade muitos podem não estar regenerados de fato. E muitos podem estar sendo mal instruídos de fato. Pela aceitação de uma mentalidade carnal e não espiritual em Cristo. Quando uma pessoa ela ouve o evangelho da graça redentora, ela ouve a voz de Deus pela palavra, como nós falamos aqui, comumente falamos, ela ouve este evangelho, ela reconhece que ela é uma pecadora vil, um pecador vil, merece o inferno, e ela vê só em Cristo a âncora para a sua alma, a esperança de resgate daquela condição. E por ela ter esse reconhecimento dessa sua condição diante de um Deus santo, justo e ofendido, ela vê os seus pecados lá imputados em Cristo. Então ela se agarra nele com toda a sua força, com todo o seu vigor, com fé, porque ela reconhece, ela se arrepende, ela agarra nele com toda a sua força e seu vigor, crendo no Salvador, e ela passa a querer agradá-lo, não mais pelo temor que lhe é devido, mas pelo amor, por lhe ter tirado de uma zona de condenação para uma zona de salvação, de um estado de total juízo, certo e vindouro, para um estado de refrigério, de alívio de todo o pecado, de toda iniquidade, que afasta o homem e a mulher de Deus. Então nós temos que entender que essa doutrina do crente carnal, ela institui bodes nas igrejas e ela faz com que crentes andem e se acomodem nos seus pecados, porque alguns talvez ainda tenham incidência da velha natureza porque são mal instruídos. Então, eles não buscam combater o pecado na sua vida e acabam dando mau testemunho por justificar-se por essa doutrina. E isso é um engano. Por isso, entenda uma coisa, o Evangelho só produz cristãos espirituais. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não produz cristãos carnais, mas espirituais. Se há falta de espiritualidade, é porque ainda há muita imaturidade. E se há uma imaturidade constante e permanente, é porque, infelizmente, além de não haver santidade, é porque não há uma verdadeira regeneração. Então isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser pensado. E Paulo agora, vamos ler o versículo 4, mais 3 e 4. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, que são as obras da carne, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É a pergunta que Paulo faz, é a argumentação. E ele enfatiza isso agora. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? É o que Paulo começa a dizer aqui. E Paulo, nesse versículo 4, ele vai dizendo a razão dessas invejas e dissensões. O que acontece aqui? Muitos desses irmãos, talvez eles se gabassem do conhecimento que tinham. Por ser a igreja de Corinto uma igreja cheia de dons, de talentos, né, com ministérios, dons espirituais, palavra, com muitas coisas, talvez eles se gabassem do conhecimento. Mas esse conhecimento deles, na verdade, não era coadunado com a prática da palavra. Era um conhecimento
intelectual, mas não coadunado com a palavra de Deus, não em concordância com a prática bíblica. E quando o conhecimento que uma pessoa diz ter de Deus, se ela diz ser salva, crente em Jesus Cristo, se o conhecimento intelectual que ela tem não coaduna, não concorda, não é compatível com a prática que ela tem da Bíblia de Deus, da palavra de Deus, então alguma coisa está errada. O que fazia deles ser imaturos e não se aprofundarem. Paulo queria poder aprofundar com os irmãos de Corinto, lhes dar mais a conhecer acerca das profundezas das coisas de Deus, mas não podia, porque a mente deles era carnal. O conhecimento deles estava sendo usado de forma errada. Porque a causa da divisão era que uns diziam, eu sou de Paulo e outro de Apolo. Como se Apolo e Paulo fossem divididos, desunidos entre eles não tivessem concordância. E uma das coisas, um resultado da maturidade na vida de uma pessoa ou de uma igreja, é que a igreja ela tem paz, ela tem harmonia. Uma igreja que vive, uma igreja do Senhor, que vive em harmonia, em paz, ela tem maturidade. Ela consegue entender. Então, o cristão maduro, ele procura ter paz. Ele consegue ter paz. Nós temos que entender um parênteses aqui, que eu não estou falando contra que não se deve defender a verdade e manter as coisas encobertas dentro da igreja, coisas errôneas, coisas erradas, pecados dentro da igreja. Existe uma doutrina chamada doutrina da separação bíblica, que ela muitas vezes nos ordena que nós tomemos uma atitude para com aqueles que não querem o arrependimento, não querem andar em conformidade com a palavra, em obediência. Então querem andar no pecado, querem andar de forma consciente e tal, não querem, então eles precisam ser disciplinados. Então a doutrina da separação bíblica, ela faz com que muitas vezes um cristão tenha que se apartar de um suposto cristão que se não se sabe ainda se é ou não. Então ele vai ser apartado até o momento que ele venha arrepender-se para que ele possa ser restituído ao seio, à comunhão da igreja. Isto é um parênteses aqui, um detalhe. E essas coisas não são feitas de qualquer forma, são feitas com amor, com verdade, com amor e humildade, mas têm que ser feitas para que a pureza da igreja seja preservada. Então, o Senhor tem uma igreja, o seu corpo é santo, é imaculado. Então, o pecado não pode permanecer encoberto no seio da igreja e é necessário que essas coisas sejam confrontadas, combatidas, para que haja preservação da igreja do Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele permite que muitas vezes se há essas situações para que haja a preservação da igreja. Então, a doutrina da separação bíblica é um parênteses aqui que eu queria colocar para que pudesse ficar claro, porque às vezes estão falando, mas tem divisão, dissensão, então quer dizer que quando temos que disciplinar e repreender alguém e se apartar e se afastar, quer dizer então que não pode? Não, sim, dentro de um contexto sim, deve-se haver o apartar-se daquele que não anda de acordo com a verdade. Mas por isso mesmo que Paulo aqui, ele traz admoestações, exortações nessa carta à igreja de Corinto. Ele traz coisas severas, coisas graves, para que eles entendam qual é a postura, porque eles se gabavam desse conhecimento, de ser conhecedores. E muitas vezes as pessoas, elas que conhecem tanto, mas não vivem de acordo com o seu conhecimento, são apenas intelectuais da palavra, são imaturos, porque não são experimentados na fé. E quando passam provações e situações que advêm para que a sua fé seja aprovada, aperfeiçoada, tentações que lhes advêm para que a sua fé venha a crescer, para que eles possam ser amoldados à imagem de Cristo, se escandalizam, pecam contra Deus, porque só tem o conhecimento na sua mente, não tem na sua vida prática diária, como todo cristão espiritual deve ter. São imaturos, ou quando muito não regenerados. Então precisamos entender o que é que o Senhor está falando conosco por meio desta palavra. O problema da dissensão daquela igreja era porque um grupo era de Paulo, o outro de Apolo. Esses tipos de divisões não eram saudáveis, eram pecaminosas diante da igreja. E Paulo, por
passar um tempo com eles, por ter plantado e ter ensinado aqueles irmãos, ter ajudado eles na sua fé, na sua caminhada, ele tinha muita autoridade para falar o que ele falou. E estar ali, no momento não presente, mas por carta, pelo Espírito, para lhes trazer uma exortação, uma admoestação e uma reflexão acerca da conduta, da vida espiritual daqueles irmãos. Dizendo ele, olha, eu sou de Paulo ou de Apolo, nós não vamos ler o versículo 5 em diante, mas Paulo ele diz, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros. Nós devemos valorizar os homens de Deus que pregam a palavra com verdade e vivem a verdade. Devemos honrá-los, podemos admirar, mas uma das coisas que a carnalidade faz, uma pessoa não regenerada faz, isso era que Paulo apontava, é que havia com esse tipo de comportamento, de divisão, de inveja, idolatria a ministros. Isso é uma das coisas que quebra a lei moral de Deus, que vai contra o primeiro e o segundo mandamento, quebra a lei moral de Deus. Idolatria. Muitas pessoas, hoje você não pode, se tiver um pastor de renome na mídia, seja ele reformado ou pentecostal, que esteja na mídia, esteja em evidência, se ele fizer algo grave, se pregar algo que não está de acordo com a palavra, se você for falar para determinadas pessoas, essas pessoas se ofendem, podem até querer te bater, porque consideram aquele pastor, aquele ministro, como se fosse um papa reformado, um papa pentecostal. É como os católicos defendem o papa. Ele é a autoridade, ele é a deidade, quase isso. Ou seja, essas pessoas de Coríntios, elas estavam idolatrando a Paulo, idolatrando a Apolo. Eram os grupos. Só que Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele argumenta e questiona e repreende esse tipo de ação. Ele não queria ser idolatrado. Paulo fala, eu prego, Apolo também prega, nós ensinamos, fazemos a obra de Deus, mas é Deus que opera, é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz a sua obra, é Ele que estabelece os seus eleitos no seio da sua igreja, é Ele que faz todas as coisas. A capacitação, Paulo fala, vem de Deus, não vem de Paulo, não vem de Apolo. Então Paulo é contra a quebra do padrão da lei moral, ele é contra essas atitudes carnais da velha natureza na vida daqueles irmãos, e ele repreende isso. E ele faz para que aqueles irmãos, eles possam ter uma verdadeira comunhão e andar de forma espiritual e com maturidade. E uma das coisas para nós aqui fecharmos isso aí, o que faz isso na vida de uma igreja? Lógico que isso traz sérias consequências graves para uma igreja. Se há pessoas imaturas que permanecem na imaturidade, um sinal de permanecer na maturidade pode ser que não sejam salvas, não regeneradas, mas também isso dificulta o trabalho, a obra, o crescimento da igreja. E o que é pior, quando uma pessoa não salva, incrédulo, entra numa congregação e ele participa desse tipo de ajuntamento, ele vê mau testemunho. Ele vê pessoas crentes agindo como incrédulas, como ele agia, como ele age, né? E não consegue dar crédito à mensagem do pregador. Por quê? Porque naquela igreja tem pessoa que, não, aquele fulano fala mal, vem falando mal do outro, aquela pessoa é invejosa, pô, do jeito que ela falou, é a mesma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Então não consegue dar crédito à mensagem do ministro. Não consegue dar crédito à palavra. Por isso que Paulo fala, quem deu crédito à nossa pregação? Não consegue dar crédito ao evangelho, à palavra de Deus que pode salvar a sua alma, por causa do mau testemunho. E o Senhor Jesus disse, ai daquele por quem vem os escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Temos que tomar cuidado, porque o nosso testemunho reflete Cristo, Deus no mundo, ou pode refletir o pecado, a carnalidade e o diabo para o mundo. Ou seja, o diabo conhece aquilo que é seu, conhece os seus filhos. E nós temos que ter esse entendimento que o nosso mau testemunho faz com que as pessoas não consigam aceitar, dar crédito ao evangelho, à palavra da salvação. Mesmo assim, o evangelho deve ser pregado
para que toda criatura tenha oportunidade de ser salva dos seus pecados. Paulo, ele é muito claro nesses textos, muito claro, refutando a doutrina do crente carnal, o ensino do crente carnal no seio da igreja, para que a igreja possa ser preservada e manter a sua pureza, a sua unidade, a sua comunhão, mas também para que as pessoas que ouvem o som do Evangelho, o Evangelho da graça redentora, da graça soberana que arranca o pecador das mãos do maligno, do charco de lodo do pecado e o transporta para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus, possa ser feito com total liberdade, sem impedimento algum. Que nós possamos refletir nesta mensagem e entender que o Senhor chama um povo para andar de forma madura. E existe também, para encerrar, a responsabilidade dos ministros de Deus. Isso é uma responsabilidade dos ministros de Deus também, que pregam o Evangelho, pregam a palavra, mas muitas vezes não vivem de acordo com a palavra que pregam e acabam gerando ovelhas imaturas pelo seu mau exemplo. Ministros que andam orgulhosos vão dar brecha e margem para que ovelhas sejam orgulhosas também, porque o que elas veem elas vão reproduzir. E se reproduzem é porque algo está errado. Não estão avançando na sua fé, no crescimento espiritual, na humildade para o qual Cristo os comprou. Que nós possamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo só produz crentes espirituais. Nós possamos meditar nesta palavra e possamos experimentar as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Vamos orar.